Muito bom, então vamos para a palavra do Senhor. Eu peço a todos que abram a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus em Marcos, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Amém, queridos? E usaremos hoje na tela a mesma versão que eu acabei de receber de presente aqui, que eu já disse, gosto demais dela, a Nova Almeida Atualizada, a NAA, que está projetada aí na tela. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente, Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glórias a Deus. Aleluia. Oh Jesus, obrigado, Senhor, por tuas palavras. Os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Irmãos, vamos começar no versículo 14, o primeiro que a gente leu. Algo que me chamou muito a atenção enquanto meditava e buscava no Senhor as revelações da palavra para o coração da igreja. Fala que Jesus apareceu aos 11, quando eles estavam, onde? Na mesa. Porque numa mesa antes da crucificação, eles estavam reunidos, quando o Senhor Jesus serviu a todos eles naquela mesa, mas nós sabemos que logo em seguida ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi crucificado, mas ele também ressuscitou e agora ele se reencontra com aqueles discípulos numa outra mesa. Nessa outra mesa ele podia ter dito: olha, que bom que vocês estão juntos aqui, que bom que vocês permaneceram. Mas o que Jesus faz? Ele censura pela incredulidade e pela dureza de coração dos discípulos. E é claro que isto fala muito ao nosso coração também, porque a gente tem que imaginar que se aqueles discípulos que caminharam com Jesus durante 3 anos, vendo os milagres que ele fazia, ouvindo todos os ensinamentos que ele dava, enfim, tendo experiências diretamente com o Senhor Jesus. E agora ali Jesus está falando da incredulidade deles. A gente pode até achar estranho, porque eles criam. A crença de que Jesus existe, de que Jesus inclusive tem poder para realizar milagres, tem poder para transformar vidas. Nisto eles criam. Qual era então a incredulidade deles? Era a incredulidade naquilo que Jesus falava. E muita gente também diz: eu creio que Deus existe. E se você perguntar: você crê que Ele é bom? Vai dizer: eu creio sim que Ele é bom. Se Ele tem poder, eu creio que tem poder. Eu creio que Ele criou o mundo, eu creio que Ele fez todas as coisas, eu creio que Ele está em todo lugar. Mas não crê naquilo que Ele falou. Muitas vezes nem conhece as palavras do Senhor. É o que estava acontecendo ali. Por que Jesus fala da dureza do coração dos 11? Não eram discípulos quaisquer, eram os 11, os mesmos que estavam naquela mesa antes da crucificação. E se fala deles, não tem jeito de não pensar que pode acontecer com o nosso próprio coração. Um coração insensível, um coração resistente. Resistente em saber quem é Deus? Não!
resistente em crer naquilo que ele fala. Naquela ocasião, Jesus tinha passado por aquele momento terrível da crucificação, mas os discípulos estavam avisados a respeito do que ia acontecer. Antes dele ser julgado e condenado e crucificado, ele já havia dito isso muitas vezes, mas mesmo assim, estavam ali naquele momento, estagnados na fé, paralisados com o que tinha acontecido. Até aquele momento, assim, sem entender o que havia acontecido, quando na verdade Jesus havia explicado tudo. Eu penso que hoje temos uma palavra do Senhor que diz que Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele chamará nas nuvens a sua igreja. Que a sua igreja estará para sempre com Ele. Mas que o mundo passará por um período de condenação, de juízos. E tanta gente igualmente crê que Jesus existe. Crê que Ele está no meio da igreja. Crê que onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará naquele meio. Crê. Crê que Jesus tem poder. Crê que Jesus pode curar. Crê que Jesus pode libertar. Mas Ele disse, Ele falou que iria, mas voltaria. E Ele foi. Ele foi. Eu pergunto, você crê que Ele vai voltar? Quem crê pode dar um glórias a Deus. Pode soltar um aleluia aí. Porque é muito bom que você tenha ouvido isso. Mas não bastará se você verdadeiramente não crer que isto vai acontecer. Então o que a gente tem nesse versículo aí? Jesus na mesa, censurando os seus discípulos. Por quê? Porque eles não haviam dado crédito naquilo que Jesus havia falado. Sim, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, exatamente como Ele havia dito. Amém? Muito bem, queridos. É esse um grande problema da igreja de hoje. Bom, eu vou falar do Brasil, que é a que a gente mais conhece. Mas provavelmente, em muitos lugares do mundo inteiro, a igreja também vive um evangelho limitado. Quando na verdade o evangelho é pleno. O evangelho para a nossa vida, ele é total. Ele significa tudo. Quando você vai para esse versículo que está na tela e observa que incredulidade e dureza de coração é algo que precisa ser tratado, porque se não for, jamais nós viveremos a plenitude do Evangelho. Não pode ser assim em nossa vida. Nós não podemos nos balizar por aquilo que a gente vê através dos movimentos de pessoas, o movimento das igrejas. Tantas vezes, esses movimentos não serão suficientes para regular, para afinar o nosso coração para essa realidade. E é sobre isso que o Senhor vem falar conosco nessa noite. Vamos para o versículo 15. Ele é bem conhecido, mas talvez não pelo fato de ser conhecido, significa que ele seja vivido. Disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Vamos ler o 16 também. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Eu vou falar do 16 primeiro, mas eu quero voltar para o 15 e o 16. Está falando que evangelho é muito mais do que simplesmente receber algumas bênçãos. Evangelho não é aquilo que tanta gente pensa, algo que se limita ao fato de tirar você de um fundo de poço. O evangelho é muito mais, significa muito mais do que isso. Porque imagine, irmãos, alguém que pode ser
curado de qualquer enfermidade, seja física, seja espiritual. Imagine alguém que pode ser liberto de qualquer espécie de prisão, seja física, seja espiritual. Alguém que esteja vivendo, vamos dizer assim, uma desgraça generalizada no que diz respeito a ações demoníacas. Esta pessoa, ela pode ser liberta de tudo isso, ela pode ficar em perfeito estado físico, emocional. Mas se esta pessoa tiver sobre ela uma sentença de condenação, eu pergunto, de que adianta? O que você prefere? Gostaria de resolver todos os seus problemas, mas ao mesmo tempo estar condenado? Evangelho é muito mais do que resolver problemas. Ele significa alterar. Ele significa trocar uma sentença de condenação, de morte eterna, por uma liberdade em Cristo Jesus, por uma absolvição. Isso é que é salvação. Amém, amados? Ainda que muitos não entendam isso. Significa que a gente precisa falar mais sobre isso. Significa que sim, nós podemos esperar muito do Senhor nesta vida. Mas existe uma vindoura. E sobre esta nós precisamos falar também. Quero voltar no 15, porque todo o contexto dessa palavra aponta para o ID. O ID. Olha lá, vão. Saia do seu lugar. Vai para lá. Ande, caminhe, se movimente. Mas nós, meus amados, digo nós como igreja, não falo desta congregação pequena aqui, não. Falo da igreja brasileira no geral, talvez no mundo. Nós somos muito apegados ao vinde. Nós somos inclinados ao vinde. E muitas vezes esquecemos desse contexto que está nessa palavra. Estas foram as últimas palavras do Senhor Jesus, ou uma das últimas. Aquelas mensagens que não deveriam ser esquecidas jamais. E ele fala de ir, e não de vir. Ainda que o vinde é precioso. Ainda que em outra ocasião anterior ele já havia dito: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem conhece essa palavra, faz um sinal. Então, o vinde é muito bom, é precioso. Mas o vinde não exclui o ide. O vinde não anula o ide. O vinde completa o ide. Quem está entendendo aí, meus irmãos? Porque o vinde é para o mundo abatido. O vinde é para um mundo oprimido. O vinde é para quem não aguenta mais viver debaixo das garras de Satanás. Mas o ide é para a igreja. O ide é para aquele que já conhece Jesus. O ide é para aquele que sabe quem ele é, que sabe que ele tem poder, mas que ele também tem palavras para nós. Palavras. Por que será que ele nos transforma? Senão para que nós pudéssemos também, através do Evangelho, transformar. Por isso ele fala, vá. E quando a igreja, irmãos, abraça o vinde, ela acaba abandonando o ide. Esse é o problema. Esse é o problema. É se agarrar apenas naquele que pode vir para cá porque está mal. Quando na verdade o que o Senhor quer é que a gente saia daqui para ir buscar aquele que está mal. Vamos entender melhor isso a partir do versículo 16. Diz assim, acompanhem comigo por favor. 17, aliás, o 16 a gente já viu. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Muito bem, irmãos.
quando fala daqueles que creem, está falando de crente. Tem crente aqui? Levanta a mão quem é crente. Quem é crente? Quem virou crente aqui? Né? E eu falo assim, porque a confusão não está só com aquele que está lá fora. Não está só com aquele que não crê no Evangelho, e então quando ele vê um de nós assim, andando por aí, feito uns doidos, dando Pai do Senhor, aleluia, glória a Deus, o que ele fala? O que ele fala? Né? Isso aí é crente. Mas, irmãos, ser crente não é apenas ocupar uma cadeira numa igreja evangélica. Ser crente não significa apenas dizer eu sou evangélico, porque isso inclusive está até na moda. Já deve ter sido, aliás, eu sei que foi, porque eu me lembro de amigos que estudavam comigo, e hoje a gente tem aí um grupo de WhatsApp daqueles amigos, né, dos formandos de 1979, né? E aí esses dias eu tive a oportunidade de conversar com um desses meus amigos que hoje é pastor. Hoje ele é pastor na cidade de Toledo, no Paraná. Ele era o único filho de crente, pelo menos, da classe. Mas, irmão, que a gente zoava esse meu amigo Josué, não estava escrito. E quando a gente olhava para a família dele, irmãos, a gente tinha um conceito de que pareciam ETs, completamente fora de toda a realidade. Hoje ele é pastor. Eu também. Mas foi muito bom parar, pensar um pouco em tudo isso e ver como é que Jesus transformou minha vida. Eu me lembro quando eu trabalhava, eu não sou de dar muito testemunho, mas agora estou sentindo. Eu não gosto de falar muito de mim na hora da mensagem, mas só mais uma, vai. Me lembro que quando eu trabalhava no escritório das Casas Bahia, que tinha, quantas pessoas lá, Vânia? Mais de 50, 100 pessoas, né? Era uma coisa gigante. Aí tinha um crente lá. E o que eu fiz um dia, irmãos? Eu peguei uma foto de mulher pelada e coloquei no meio da Bíblia dele. Olha a ideia. Agora eu pergunto, olha para mim agora aqui, microfone na mão, pregando a palavra. Vou perguntar para você, Jesus transforma ou não transforma? Transforma, viu, meu irmão? Jesus transforma, mas só Ele. Só Ele. Porque, sinceramente, não daria para imaginar essas coisas, não. Não mesmo. Mas a Bíblia fala de sinais. E se tem uma coisa que a gente confunde muito, justamente são os sinais. O que é um sinal? O que é um sinal? Eu vou tentar passar aquilo que, nessa madrugada, né, depois que eu cheguei de um casamento, e fui buscar a palavra, assim, e, olha, eu me pus a pensar, por que Jesus fala sinais que acompanham a crentaiada? Porque ele usou essa palavra sinal, e fiquei fuçando, tentando entender o que é um sinal. E eu cheguei assim, numa explicação, explicada, sabe assim, que eu posso explicar assim, vamos ver se eu consigo. Sinal, ele é uma coisa pequena, mas que aponta para uma coisa grande. Espera aí, deixa eu tentar. O sinal, ele é um tipo de um aviso, é o tipo assim de uma espécie de marcação, uma evidência de algo que está além. Então vamos lá. Ou você está na sua casa assim, quando de repente você sente um cheirinho de café vindo da cozinha. Quem já passou por essa experiência aqui? Aí, o cheiro do café não é o café, mas é um sinal de que alguém está fazendo o café. É um sinal de que o café está na cozinha.
Você vê uma placa de trânsito, qualquer uma que você quiser, a de contramão, por exemplo. Quando você vê a placa de contramão, você ainda não está na contramão, mas aquela placa está te avisando que a contramão está logo ali. Quem está entendendo isso? Se estiver falando, por exemplo, você está vindo para Jundiaí, aparece uma placa, Jundiaí a 5 quilômetros. Né? Aquilo é um sinal, né, de que Jundiaí vai chegar, mas ainda não é Jundiaí. É só um sinal de que você vai estar em Jundiaí. Por que o Senhor fala em sinais? Porque os sinais, na vida de um crente, os sinais que Jesus diz que acompanha um crente, ele avisa, né, que ele, o crente, não é o que tem poder, ele não é a fonte do poder, ele é apenas um sinal que aponta para algo muito maior. Quem é que pode imaginar aqui para quem os sinais apontam, irmãos? E se você já sabe, pode gritar o nome dele aí bem forte agora, vai? Ele aponta para? Os sinais apontam para? Jesus. Isso é o sinal. Então você vai entender que algumas coisas que acontecem na vida de um crente apontam para aquele que verdadeiramente tem o poder, mas um poder que a gente não consegue explicar com palavras. Não, é algo que tem que ser vivido, irmãos. Deixa eu te falar. A gente lê ali que os crentes, né, porque esses sinais acompanharão aqueles que creem. Então quem são os que creem? Os crentes. Os crentes, sim, feito nós. Em meu nome. Irmão, será que a gente tem ideia do que é receber do Senhor essa autoridade de usar o nome dEle? Então assim, a gente olha para nós. Estamos num meio de tanta gente, porque a gente ainda vive no mundo. A gente não é do mundo, mas a gente está aqui. Quem está entendendo aí? E estando aqui, a gente vê pessoas, irmãos, sofrendo, pessoas que precisam mudar de vida, senão, nem sei, mas eu sei que está condenado, porque não tem Jesus, porque não creu em Jesus, porque não foi batizado e, portanto, não está salvo. E eu não estou poupando palavras, não consigo passar pano para essa situação. Tem gente que eu amo demais, mas eu não posso dizer está salvo porque é meu filho, está salvo porque é meu irmão, está salvo porque eu amo essa pessoa. Não, ela não está salva. Ela só será salva se crer. Faz assim com o dedinho, me ajuda aí, vai, só para não ficar, que hoje é meio de feriado, está acabando o feriadão hoje, né? Nós temos que agitar um pouquinho até, para animar um pouco, ó. Primeiro, crer. E segundo, ser batizado. Não esqueçam disso. E aí é que está. Porque quem tem que ir para fazer isso? Sabe, irmãos, nós, especialmente nos últimos tempos, temos vivido experiências maravilhosas de oração. Os irmãos sabem disso aqui. A gente tem se reunido todas as terças, impreterivelmente. Para quem não sabe, tem um irmão nosso aqui que passou a noite nesta igreja orando. Eu não vou falar o nome dele porque eu não pedi autorização, mas passou. Na sexta-feira, muitos aqui foram ao monte para quê? Para orar. Nós fomos num grupo maravilhoso, estivemos orando.
Eu digo que assim, demorei para entender esse negócio de monte, irmãos. Eu entendia com facilidade um monte de coberta, mas o negócio de ir num monte, assim, olha, vou ser sincero, eu tive que viver essa experiência. Eu tive que estar lá no monte, mas não fica assim aprendendo comigo, não. Só saiba como eu penso, mas não precisa fazer igual. É que eu assim, se eu estou no meio do monte, que nem quando a gente ora aqui na igreja, tem um irmão aqui, o outro ali, outro ali, outro ali. Aí eu quero falar das minhas coisas, das minhas pessoas. Eu não fico à vontade para ficar gritando para falar das coisas. Quem está me entendendo aí? Não sei se está, mas eu estou tentando. Agora, assim, lá, especialmente nessa vez aqui, eu cheguei num monte, à noite, estou lá no meio de um monte de árvores. Eu cheguei num lugar que para todo lado que eu virava assim, eu só via as árvores, sabe? As árvores. Eu não conseguia enxergar nem a lua. Eu nem sei se tinha a lua. Alguém viu a lua? Não sei. Você viu? Estava lá? Eu não vi nem a lua, mas eu olhava para cima, eu via aquelas árvores. Aí eu olhei bem assim para ver se não tinha ninguém perto de mim. Porque eu queria ter uma coisa assim com Deus, direto, só eu e Ele. Sabe, eu não sei se você já pensou nisso, mas eu queria ter um momento assim, só eu e Ele. E aí comecei a falar as minhas coisas. Foi assim, foi muito bom. Eu saí de lá com uma vontade um pouco diferente, de juntar com os irmãos e orar, interceder pelos nossos irmãos. E foram 2 tempos dessa minha experiência no monte. Eu fico pensando que não é à toa que quando Moisés subiu no monte, ele vai com uma turma, mas ele deixa o povo lá embaixo, daí a pouco Josué vai com ele pede para o Josué também, fica aqui agora Josué, ele caminhou um pouquinho mais, ficou sozinho. Tem coisa que a gente tem que fazer sozinho. E orar em comunhão, orar com os irmãos é maravilhoso, é bíblico, é eficaz, é poderoso. Agora, quando a gente olha para isso que está na tela, gente que tem problema de demônio, gente que está enfermo de alma, de espírito, de corpo, gente que tem bloqueios de toda espécie e precisam ser alcançados pelo Evangelho. A gente muitas vezes, irmãos, com a cabeça do vinde, a gente quer resolver tudo com oração. E eu não vou me cansar de dizer que oração é poderosa, que pode muito em seus efeitos. Mas acontece, irmãos, que muitas vezes nós pensamos que oração é um tipo de uma coisa assim, uma espécie de comando que você dá à distância. Sabe controle remoto? Você aperta um botão, o volume aumenta lá na frente. Parece que a gente criou uma crença na oração como se ela fosse uma espécie de comando que a gente dá para aquele Jesus que nós cremos que tem poder. Então a gente crê que Ele existe, a gente crê que Ele faz, e o que a gente quer? Quer pedir para Ele ir lá, no meio do nosso povo, lá no mundo. É como se a gente dissesse: Jesus, o Senhor é maravilhoso. Jesus, como eu te amo. Tem uma pessoa lá que precisa do Senhor. Estou avisando aqui, rua tal, número tal. Por favor, dá uma chegada lá com o teu poder e resolve o problema dela. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Por favor, levanta a mão. Oração é para isso. O Senhor está dizendo aqui: são vocês. O Senhor está dizendo aqui: eu estou dando o meu nome para vocês. Para vocês que creem realizar as coisas que você está pedindo para mim. Meus amados, por favor, não confundam e não pensem que eu estou dizendo para não orar. Eu não estou dizendo para não orar, mas eu estou dizendo, aqui, o Senhor deixa claro, que não se trata apenas de resolução de problemas, de enchimento de cadeiras das igrejas, de saber quem tem mais e menos gente, como a gente fica às vezes pensando. Mas aqui se trata de uma missão. Aqui se trata do Senhor nos colocando para uma missão de ir, que muitas vezes nós não entendemos. E os sinais são para que a gente possa fazer essa missão sem falhas. Sem falhas. E coisas inacreditáveis
serão realizadas por aqueles que creem. Então vamos lá. Ele começa falando de expulsar demônios. Ele está falando de libertação. Ele termina falando de curar enfermos. Ele está falando de cura. Começa em libertação a lista, termina em cura. A gente consegue entender isso. A gente consegue entender o que é expulsar demônio. Mas sabe o que a gente não entende muitas vezes? Como é que expulsa? E você até detecta gente da tua casa, da tua família, perto de você, no trabalho, às vezes até dentro da igreja. Você fala assim, essa pessoa, ela está debaixo de ações de demônio. O pensamento dela não tem nada de bíblico, não tem nada de Deus, não tem nada de fé. Pensamento só naquilo que não tem nada a ver com Deus. O que é isso? Uma pessoa oprimida, presa em demônios. Tá bom, aí o que você pensa para resolver isso? O que você faz? Eu acho que eu vou ter que chamar o pastor, porque esse negócio de expulsar demônio não é comigo. Mas é isso que a palavra está ensinando, irmãos. E se esse pastor aqui, ainda que seja um pequeno rebanho, tiver que sair para casa de todo mundo que aponta um que está endemoniado, não vou conseguir. E também não é isso, o Senhor não me chamou para isso. Estão entendendo? O Senhor não me chamou para isso. Mas o Senhor diz assim, todos os que creem, não é só pastor, não é só obreiro, não é só, é todo o que crê. Todo o que crê tem essa capacidade. Mas a gente muitas vezes não entende isso. Quando a palavra diz ali que falarão novas línguas, sabe o que a gente pensa, irmãos? Que a gente tem que chamar o mundo para vir até aqui dentro, porque aqui ele vai aprender a falar línguas estranhas. É isso. Essa cabeça nossa é uma cabeça do vinho. Vem para cá que Deus vai te dar um poder sobrenatural. Qual? De falar em línguas estranhas. Ou até como vimos na última célula, 1 Coríntios 14, porque os que falam em línguas estranhas, não fala a homem senão a Deus. É uma linguagem especial de oração que você vai receber vindo aqui. Mas não é nada disso que o Senhor está falando. É o contrário, não é para que o mundo venha para aprender a falar uma nova língua, mas é falar uma nova língua para ir até o mundo sem nenhuma espécie de barreira. Hoje os tempos são outros, a tecnologia avançou demais, a internet está aí. Tem aplicativos hoje que você fala em português e o outro está entendendo em mandarim. Naquele tempo não. Naquele tempo os discípulos só falavam o aramaico. Se Jesus vai e diz assim, vai e prega para os gregos, vai e prega lá para os italianos de Roma, vai e prega lá para a Grécia. A primeira pergunta que ia ser feita é o quê? Como? Se eles não entendem o que eu falo? Então, quando a palavra diz aí que um sinal para quem crê é falar uma nova língua, não significa apenas para nós hoje aprender a falar o japonês, o inglês, o francês. Não. Significa falar a língua que o outro fala, significa quebrar as barreiras que poderiam impedir do evangelho chegar até a pessoa. Quem está entendendo? Naquele tempo, dos discípulos que estavam naquela mesa com Jesus, o principal era falar uma língua que os outros entendiam. Senão eles não iam aprender o evangelho, senão o evangelho não teria chegado no Brasil. Mas hoje, irmãos, isso continua sendo uma palavra para a igreja, para entender que não tem barreiras para você pregar o evangelho. O Senhor Jesus te dá um poder, Ele dá um poder para aquele que crê, de falar a língua que a pessoa entende. E ainda que muitas vezes nós ficamos naquilo, que jeito que eu vou falar com essa pessoa? Meu Deus, mas não tem jeito, que essa pessoa parece um porco-espinho, de todo lado que pega, machuca. O Senhor te dá uma nova língua, um novo jeito de falar. Ele quebra
todas as barreiras para que o Evangelho chegue onde tem que chegar e para quem tem que chegar. Está entendendo, igreja? Faz um sinal. Isso é falar novas línguas. Depois ele diz, no 18, um outro sinal. São 5 no total. Esse daí é o terceiro. Ele é muito parecido com o quarto. O que significa pegar em serpente? E o que significa beber alguma coisa mortífera? Eu espero que ninguém esteja aqui pensando que você tem que botar Deus à prova, pegar um copo de veneno, tomar para ver se crê ou não crê. Não é nada disso. Todo o contexto é o id. Todo o contexto aqui é vá, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. E nós sabemos que quando você prega o Evangelho, eu espero que você saiba, se não sabia, tem que saber agora. Você corre um risco. Existem os perigos do Evangelho. Vou falar alguns assim que vem na cabeça rápido. Você vai ser discriminado. Você vai ser meio rejeitado no meio dos primos. Quem é que está entendendo? Você vai ser apontado como fanático, tonto. É isso, né? Eu estou falando aquilo que eu sei que é. Mas você é tonto, é crente, dá dinheiro para o pastor. Você vai sofrer esse tipo de coisa. As serpentes significam os perigos visíveis. Não é aquilo que aconteceu com a Eva no paraíso, não, porque a cobra naquele tempo, irmãos, era igual um gatinho, era um pet. Conversava cara a cara com ela assim, ela não tinha medo. Mas, por exemplo, assim, eu vou falar para você que se eu me der de cara com uma cobra, eu tenho um medo lascado. Quem não tem aqui? Olha, você vê, a gente foi orar num monte lá. Eu vi dizer, irmãos, eu vou falar isso que é para você se encher de coragem, não de medo. Tem uma irmã aí que falou que viu uma aranha. Eu queria olhar para você, mas eu fiquei imaginando uma imaginação assim. Imagina que eu estou lá ajoelhado naquela terra que eu nunca pisei assim, e de repente eu sinto alguma coisa. Mas, irmãos, serpentes significam os perigos visíveis, aquilo que te dá medo. Sabe aquele negócio do tipo assim, gente, se eu for lá no meio dos meus parentes começar a falar de Jesus, eu sei, eu estou vendo a cara deles, e você vai ver mesmo. Você vai ver gente saindo, gente te rejeitando, gente dizendo lá vem o xarope. Isso é serpente. Mas o Senhor Jesus, ele diz que para os crentes, ele faz uma proteção. Isso não vai te parar. Isso não vai dominar a tua alma. Isso não vai te fazer deixar de crer. Quem está entendendo? E o negócio do veneno é o perigo oculto. É aquilo que fazem sem você saber, Stephanie. São as armadilhas, as ciladas. É o que fala mal de você, é o que te ameaça assim, sem você saber que está sendo ameaçado. Então, contra isso também o Senhor fala assim, viu? Não se preocupem, pode fazer, vai e faz. Por quê? Porque eu vou te proteger. Quem entendeu aí serpentes e veneno? E curar enfermos, irmãos? O que a gente pensa sobre curar enfermos? Vamos pensar em quantas pessoas você conhece que está enfermo. Por que você é crente? Para quem Jesus deu esse poder? Por acaso ele fala de médicos aí? Médicos são apenas sinais, mas isso aponta para o médico dos médicos, que é muito maior. Estão entendendo?
Alguns pensam assim: preciso chamar o pastor. Pastor só que crê? Não, você crê também. Você crê também. E esses sinais acompanham todos os que creem. Não é só o pastor, não. E vou dizer para você, falando da minha categoria, que eu acredito que tem pastor que nem crê. Pronto, falei. E não precisa apagar da mensagem. Agora você sim. Você recebeu o Evangelho. Você tem não uma sugestão, mas uma ordem de Jesus. O vinde é um convite, mas o ide é uma ordem. Quem está entendendo? E aí, meus irmãos, eu vou encerrar dizendo o seguinte, que aquele relógio está me traindo. Olha você vendo, você vê. Se você tem um mundo, não é um país, é um mundo, que estava vivendo debaixo de demônio, preso, escravizado por demônios, tipo Maria Madalena antes de encontrar com Jesus, sabe? Tá. Você tem um mundo que está enfermo, doente, condenado. Daí chega um crente. Vamos falar assim, chegam os crentes, né? Porque estamos falando do mundo, então vamos ampliar. Chegam os crentes. Aí expulsa os demônios. Aí curam os enfermos. Daí, mesmo enfrentando dificuldades, são fortalecidos e protegidos por Jesus. Você é protegido por Jesus. Você não está sozinho. Aparece uma serpente, Jesus está lá para dizer assim: espera aí, estamos juntos. Você quer melhor do que ter Jesus com você? Você quer melhor do que ter a presença do Senhor Jesus? Você quer mais do que poder usar o nome dEle? Aqui nesse país hoje, quando se fala em Alexandre de Moraes, tem muita gente que treme. Sabe quem que devia tremer? Quem ouve o nome de Jesus. Porque não tem demônio que resiste, não. Aí ele dá autoridade para você usar o nome dele. Irmãos, se esse mundo for curado, for liberto, se não houver barreiras para que um crente chegue até eles, sabe o que significa isso? Que o Evangelho tem poder para transformar o mundo. Agora, se tem poder para transformar o mundo, eu quero encerrar aqui fazendo uma reflexão com a igreja. A igreja brasileira, por acaso, está transformando o Brasil? O que você acha? O que você vê nesse país? Honestidade ou corrupção? Fidelidade ou idolatria? Santidade ou imoralidade? O que você vê? E a pergunta que a gente tem que fazer agora: onde é que está a igreja? E a pergunta que a gente tem que fazer agora é o seguinte: a gente está botando tanta fé nas eleições de 2026? Você acha que se o Lula sair e entrar um outro qualquer, isso vai mudar a nação, irmãos? Jesus deu poder para político? Ele pode usar se for crente. Mas a igreja que crê, esta é que recebeu poder do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? Eu quero encerrar aqui, meus amados, fazendo uma oração com a igreja, porque a gente não pode sair diante de uma palavra como essa do mesmo jeito que chegou aqui. Vamos lá. A gente falou de transformar o mundo e depois de ver um Brasil
que parece que não está sendo transformado. Mas sabe por que isso? Porque nós estamos vivendo um evangelho de 4 paredes. Agora eu quero falar diretamente para você que está aqui nessa manhã. Sexta-feira passada foi 1º de maio, feriado aqui no Brasil. Muita gente está viajando, mas você está aqui. E os que estão viajando ouvirão essa palavra gravada. Preste atenção numa coisa. Viver o Evangelho, ter uma fé que acontece somente aqui dentro, irmãos, é uma fé absurdamente limitada e diferente da fé que o Senhor quer que eu e você viva. A nossa fé tem que transformar o mundo. O Senhor Jesus deu poder para cada, eu vou repetir, para cada, eu vou falar de novo, para cada um de nós. Joel diz que haveria de ser que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, jovens, idosos, servos, patrões, bem de vida financeira, mal de vida financeira, sobre toda a carne. Isso é o Pentecostes. E só assim nós vamos ver um avivamento. Vamos parar com esse negócio de pensar que avivamento é gritaria, barulho, choro, emoção. Isso não é avivamento, irmãos. Isso pode até ser um culto animado, está tudo bem, não vamos falar. É uma emoção às vezes, é um sentimento verdadeiro, às vezes está tudo bem, mas isso não transforma o mundo. Você acha que o mundo vai de repente se despertar para vir até aqui? Você acha que uma pessoa que está endemoniada, ela sabe que está? Pode até acontecer dela dizer assim, viu, eu acho que tem alguma coisa aqui, tá, eu vou na igreja. Pode até acontecer, aí ela vem. Mas quem sabe que está é a igreja. Por isso ela tem que ir. Você tem uma família, você tem uma casa. Irmãos, nós muitas vezes estamos sendo displicentes nesse sentido. A gente achando que tem que buscar esse poder transformador em algum lugar, quando na verdade o poder transformador já foi dado para cada um de nós. Quem está me entendendo, dá um glórias a Deus. Porque você está pensando só na responsabilidade que você tem? Será que você não pode pensar também nos resultados que isso vai dar? Nós temos que pensar que não dá mais para conviver num meio onde tudo acontece dentro das igrejas. A fé tem que ser vivida em todos os lugares, meus irmãos. Não é só aqui dentro, não. De que vai adiantar você estar aqui, ouvir os louvores, adorar até. Eu não estou dizendo que isso seja falso, não. Adore ao Senhor, você está aqui, você levanta a tua mão, você entrega verdadeiramente um louvor ao Senhor, você ouve a palavra muitas vezes vai falar exatamente o que você quer ouvir, ou que a maioria pelo menos gosta de ouvir. Você vai ser vitorioso, você vai ter sucesso, você vai ser curado, você vai ser liberto. Mas irmãos, essa palavra que vem aqui para nós, não é outra a não ser as mesmas que o Senhor Jesus sempre disse. Nós temos uma Bíblia inteira de promessas, ensinamentos do Senhor, para ser vivido onde? Aqui dentro? Não. O Evangelho começa aqui. Ele é primeiro em nós. Ele nos transforma primeiramente. Mas é para que em seguida a gente possa levar esse poder para o mundo. Quem está entendendo? Talvez você não alcance o mundo inteiro. Talvez você não tenha dinheiro para isso. Eu mesmo não tenho.
Não consigo comprar uma passagem para a Tailândia. Não. Mas é isso? Não é isso. Eu tenho gente perto de mim. Por acaso existe alguma barreira que te impede de ser você um instrumento do Senhor para libertar e para curar e para salvar? Então nós vamos sair daqui conscientes de que esse poder foi dado e a palavra de Deus não é mentirosa. Eu diria, ou você crê ou não crê. Se você crê na palavra, está aí. O Senhor Jesus diz, em meu nome vocês farão isso. É para a gente sair daqui para fazer. Isso não significa trabalho, isso significa bênção. Isso significa tudo aquilo que você quer. Sabe que muita coisa que você está orando só depende de você ir, porque o poder já está contigo, sabia? Então abaixa a tua cabeça, fecha teus olhos. Não vou chamar ninguém à frente aqui para casos especiais, mas você que tem alguém perto de você, no trabalho, em casa, a tua família, alguém com quem você tem contato, você tem orado por ele. Eu quero começar falando daqueles pelos quais você tem orado por ele, tem dito, Senhor, faz alguma coisa, busca tal pessoa, tira ela dessa situação, salva, Senhor, essa alma, liberta, Senhor, porque os demônios estão tomando conta da vida dela, né? Então vamos primeiramente pensar nessas pessoas e orar, não somente dando um comando para que o Senhor vá lá e faça, mas orar, prestem atenção, para que nesta manhã a palavra não seja mais apenas uma palavra, mas uma palavra que venha para dizer assim, é como Deus falando para você, eu te dei o meu nome, amém, amados? Eu te autorizei a usar o meu nome. Então, muito mais do que orar apenas, não deixe de orar, mas experimente esta fé, vá até a pessoa, começa com uma pessoa, começa com uma casa, e eu creio que o Senhor vai te levar para as nações, eu creio, mas tem que começar. Vamos deixar de pensar que a igreja é o lugar de receber as promessas de conforto, de prosperidade apenas, ainda que tudo isso seja verdade. Nesta manhã, manhã de Santa Ceia, manhã em que tem uma comunhão posta aqui, o Senhor diz assim, vocês vão sair daqui carregados de um poder que vocês não conseguem imaginar, Eu vou orar para que fique aqui todo o medo, toda a timidez, toda a dúvida relacionada à palavra, para que o poder de Deus verdadeiramente seja manifestado para transformar vidas. Amém, amados? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que está no céu, mas que nos deu o Espírito Santo para ficar aqui conosco. Em nome do Senhor Jesus, diante de Tua palavra, nós nos colocamos aqui, Deus querido. Nós somos os crentes, nós somos a Tua igreja, e não queremos viver um evangelho apenas aqui dentro, como se tudo tivesse que acontecer aqui. Quando o Senhor diz vá para o mundo está lá fora, é para lá que nós temos que ir, é para lá que nós temos que usar o Teu nome. Então eu peço entendimento, eu peço que o Senhor, através do poder desta palavra, alcance o coração de cada um aqui, para sair daqui, Deus querido, dependendo tão somente, única e exclusivamente do Teu poder, de mais ninguém. Não haja impedimentos, não haja perigos que possam representar uma morte, que possam representar um retrocesso,
porque isto tudo é palavra tua. Nós vamos sair daqui crendo que o Senhor nos chamou e nos despertou nesta manhã, desde o começo do culto, falando em transformações. Então, um evangelho que tem poder para transformar não pode ficar limitado às paredes das igrejas, dos prédios. Igreja somos nós, o Senhor está conosco, e esta pessoa que nós estamos pensando agora, ou estas pessoas, meu Pai, vão receber uma visita nossa. Nós estamos aqui, Senhor, recebendo a Tua palavra para acreditar que nós precisamos ir, e esta experiência, em nome do Senhor Jesus, pelo poder da Tua palavra, pela verdade que foi lançada ao nosso coração nesta manhã, resulte em milagres, resulta em verdadeiras libertações e verdadeiras curas, porque o nome é Teu, o poder é Teu, e os sinais que nos acompanham apontam tão somente para o Senhor. Muito obrigado, Deus querido, muito obrigado, Pai amado, por falar com Teus filhos nesta manhã. Permaneça conosco e que tudo, Senhor, seja para a Tua glória. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja, uma só voz, em este nome, a autoridade desse nome, pode aplaudir esse nome, aleluia.